Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente acompanhando as notícias de Rondônia, estava lendo agora há pouco no site Rondônia Agora, no Rondônia ao Vivo, nos sites que são bem lidos no estado de Rondônia, e eu acompanhei agora há pouco uma coletiva da delegada Leisa Loma Carvalho. A Leisa Loma é uma das mais competentes delegadas do estado de Rondônia, ela é diretora inclusive da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de Porto Velho. Hoje, durante a entrevista, ela atualizou as informações sobre o inquérito que está investigando a morte da adolescente Marta Isabelle dos Santos, a jovem de 16 anos de idade, que, para quem não lembra, nós falamos aqui no nosso canal, ela foi encontrada sem vida no dia 24 de fevereiro, no setor Chacareiro, em uma residência no bairro Jardim Santana, onde ela morava com o pai e a madrasta. As primeiras informações daquele dia foram confirmadas ao longo das investigações mesmo, né? Foi toda uma equipe de policiais para o local, policiais experientes, inclusive, ficaram pasmos diante do que viram. Segundo a delegada, durante a entrevista concedida neste dia 3 de março, a adolescente ela já sofria abusos desde que deixou a mãe na Paraíba, que eles moravam na Paraíba. Aí ela veio morar aqui em Rondônia com o pai, o Caleb José da Silva, e com a atual companheira dele, que é a Ivanilce Farias de Souza. Mas as agressões e torturas, e humilhações inclusive, que foram citadas pela delegada, foram maiores nos últimos 2 meses. A adolescente foi segregada dos amigos e vizinhos para não buscar ajuda. Isso foi proposital, gente. De acordo com o inquérito policial, a adolescente se alimentava de restos de comida e era amarrada ao colchão à noite com cabos de fio elétrico. A delegada diz que a morte da adolescente, isso é que é a parte mais difícil de ser noticiada e de se entender como é que isso acontece. A delegada diz que a parte mais difícil da situação foi que a adolescente foi morta de forma lenta e dolorosa. E sem ninguém para ajudar a proteger essa adolescente. É o que diz a delegada na entrevista que vocês vão acompanhar daqui a pouco aí. O corpo da Marta, quando a polícia chegou no local, estava infestado de larvas. Dos ferimentos causados pelos fios, pelos cabos de fio elétrico, que o pai amarrava com muita força para evitar que ela fugisse da casa. O pai, o Caleb, a madrasta, mulher do Caleb, a Ivanilce, e a avó paterna, que é a dona Benedita, eles foram presos no mesmo dia que o corpo foi encontrado por participação e foram apontados como os principais culpados nas torturas da adolescente. Por enquanto, o pai e a madrasta eles foram indiciados por tortura e feminicídio. E há uma outra linha de investigação sobre abuso sexual do pai contra essa adolescente. Vocês acreditam nisso? Pois é. A delegada disse ainda em entrevista a seguinte frase: quero deixar claro que a causa da morte dela não foi um ato isolado, mas uma sucessão de fatos, como a tortura, o castigo e o sofrimento físico e psicológico passados em sua casa. E ela enfatiza: local que deveria ser de proteção, abrigo e cuidados. E nas mãos de pessoas que deveriam ter o dever legal de protegê-la, disse a delegada Leisa Loma, agora há pouco, numa entrevista concedida em Porto Velho. O Caleb, o pai, ele manteve um relacionamento conturbado com a mãe da menina, lá na Paraíba. Ela morou até os 10 anos de idade na Paraíba, com a família da mãe. Aí a mãe se separou do pai e, acredite, por causas de constantes agressões físicas que essa mãe da adolescente sofria também. A Marta Isabelle ela veio para Rondônia viver com o pai e a madrasta e passou a sofrer violência psicológica, lesões graves e maus tratos. Uma ocorrência, inclusive, foi registrada, a delegada cita isso na entrevista, uma ocorrência foi registrada pela irmã dessa adolescente, que é filha do Caleb e da madrasta. Mas a audiência para apurar o que estava acontecendo na época estava marcada para esse mês de março. E, infelizmente, diante do que aconteceu, acabou não tendo essa situação apurada. A delegada disse que na época a situação não era tão grave,
que todas as providências foram tomadas dentro da legalidade, foi o que ela explicou na entrevista concedida agora há pouco. A delegada também disse que outros familiares também estão sendo investigados para saber se houve omissão no caso dessa adolescente, que muita gente poderia saber e não informar para a polícia ou tampouco chamar um socorro para poder salvar essa adolescente. O certo, gente, é que esse caso aqui em Rondônia, ele gerou muita comoção, reacendendo um debate que ocorre praticamente todos os dias sobre a violência intrafamiliar e a responsabilidade na proteção de adolescentes aqui no estado. Essa matéria ela repercutiu muito em Rondônia. A gente tem acompanhado todos os procedimentos legais desse inquérito policial. Os próprios policiais que trabalharam nesse inquérito, eles ficaram perplexos, chocados diante do que aconteceu. O interior do estado, que as pessoas estão longe da capital, mas que acompanharam através dos nossos canais ou até mesmo pelas informações de rádio, TV e sites, eles estão estarrecidos com o que aconteceu. O certo é que, pela fala da delegada, que você vai acompanhar agora, a adolescente sofreu muito, morreu de forma lenta, dolorosa, e é difícil você imaginar para alguém que tem, por exemplo, um filho, uma filha, diante dessa situação tão difícil. Então vamos acompanhar o que disse a delegada e convidar você para nos seguir nas redes sociais para mais vídeos como este. Eu quero deixar claro para vocês e iniciar dizendo com muita responsabilidade que não foi a causa da morte dela, não foi um ato só isolado. Foi uma sucessão, infelizmente, de tortura, de castigo e de prolongado sofrimento, tanto físico como psicológico, que essa adolescente passou na casa que era para ser um local de proteção, de abrigo e cuidado pelas pessoas que deviam e têm, por lei, a obrigação legal de cuidado e zelo dessa adolescente. A Marta, ela não nasceu aqui em Rondônia, ela nasceu no estado da Paraíba. A mãe dela conviveu maritalmente com o pai durante um período em que a Marta nasceu, separou-se dele após ter sofrido violência física, quando ainda estava grávida e teria abortado dessa criança em razão dessa violência sofrida pelo pai, ficou permanecendo no estado da Paraíba, morando com a criança. Marta até aproximadamente 9, 10 anos morou com a mãe, quando então a mãe deixou que ela viesse morar com o pai aqui em Rondônia. O pai, com a madrasta, residiam aqui no Jardim Santana. Após um determinado período, a Marta Isabelle passou a sofrer todo tipo de humilhação, de maus tratos, de lesões corporais, de castigos, e depois passou a ser isolada do meio social. Foi retirada da escola, sob o argumento de que ia falsamente ser transferida para o estado do Nordeste, onde passaria a estudar. Ficou em casa isolada de amigos, de outras pessoas, de vizinhos ou pessoas com quem ela pudesse ali se socorrer. Eu sei que todo mundo tem necessidade de saber todos os detalhes, mas a gente não tem como passar todos os detalhes para vocês. É uma investigação extremamente complexa, que a gente tem que trabalhar todos com todos, porque tem vários fatores aí envolvidos, e a gente realmente tem que apresentar um trabalho com muita responsabilidade aí, baseado, inclusive, em questões técnicas. Então é realmente por isso que eu não posso apresentar mais do que isso para vocês hoje, mas eu agradeço aí a participação de todos.